Apocalipse capítulo 21. Tema da mensagem que o Senhor me deu. Está chegando um tempo novo de Deus para você. Apocalipse capítulo 21, verso 5, na parte A diz: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é fundamental para que a renovação aconteça na nossa vida. Os irmãos que vieram aqui na sexta-feira e que participaram do culto fé, aprenderam a respeito da importância de termos uma base. A estrutura da nossa fé é a palavra de Deus. Ninguém poderá ter a sua vida mudada se essa pessoa não der ouvidos à palavra de Deus, porque ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra. Dar ouvidos é deixar que essa palavra ouvida se torne um processo de transformação na sua vida. Quando você diz a alguém assim, olha, igual eu dei um exemplo, né, de modo geral, que pudesse sentar aqui, alguns ouviram e alguns deram ouvido. Qual a diferença? Os que dão ouvido seguem, obedecem, e algo acontece. Isso é um exemplo só para você entender. Não estou chamando a atenção dos que estão lá, nem dos dois que ficaram lá, mas é só para você entender. Quando a gente fala com um filho, por exemplo, Mateus, para de tocar. Ele me ouviu e deu, continua a tocar. A palavra de Deus é isso. Quantas mensagens você já ouviu ser pregada aqui nessa igreja? Em 10 anos? 52 semanas por ano? 520 semanas? No mínimo, considerando os cultos da semana, os cultos de manhã, os cultos dos jovens, os cultos que tem culto fé, culto de ensinamento, vamos lá, 750 vezes talvez? É o suficiente para mudar a vida de alguém, sim ou não? Hello, tem alguém aqui? É o suficiente, sim ou não? Quem acha que é? Ouvir a palavra de Deus 750 vezes, dá para transformar a vida de alguém? Dá ou não? Não. Se der ouvidos a uma vez, você é mudado. Você pode ouvir 750 pregações. Se você der ouvidos a uma delas, você será mudado. Porque a Bíblia diz que há poder na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito que Deus a destinou ao coração que estiver aberto para isso. A palavra também nos conta que o semeador saiu a semear e ele jogou semente em diversos lugares. Teve uma semente que caiu em boa terra. E a semente que cai em boa terra, ela vai produzir 100 por 1. E o que eu quero pregar para vocês hoje, Apocalipse 21, no verso 5, na parte A, diz que o que estava assentado no trono, para já é alguém de autoridade, que tem poder para dizer alguma coisa. Você precisa, quando ouvir a palavra, você precisa pôr essa cabeça sua para funcionar e entender as coisas. Porque quando a gente entende a palavra, dá ouvidos à palavra, ela é guardada no nosso coração. A Bíblia diz que quando ela é guardada no coração, nós não pecamos contra Deus. E quando não pecamos contra Deus, somos por Ele abençoados. Então vamos lá. O que estava assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Então, essa palavra que é vinda de Deus, ela é o fundamento da nossa fé. Como eu disse, quando nós ouvimos uma pregação e damos ouvido, nós permitimos que o Espírito Santo, ele comece a trabalhar na nossa vida. E existe, ou acontece, para você entender melhor, um processo de transformação na vida do ser humano. Quem dá ouvido à palavra de Deus,
ele não fica acomodado. Quem dá ouvido à palavra de Deus, ele faz o que é possível e o que está ao seu alcance para mudar de situação. Jesus disse àquele cego: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então veja. Se ele tivesse com o olho fechado, o que ele tinha que fazer? Abri-lo. Isso dependia de Deus ou do cego? Então, quando a palavra é lançada e ela é guardada no nosso coração, nada acontecerá se você não fizer nada. Quem crê que Deus tem poder para mudar a nossa vida, diz amém. Amém. Ok, você crê nisso, amém. Existem coisas que só Deus faz, ponto. E o que Deus faz, que só Ele faz, não depende do nosso esforço. Você pode batalhar o que quiser. A Bíblia diz que uma porta que Deus abre, ninguém fecha, e uma que Deus fecha, ninguém abre. Ou seja, o que pertence a Deus, Deus fará e não vai mudar nada. Agora, o que pertence a nós, que depende da nossa manifestação de interesse, se nós não fizermos nada, Deus também não fará nada. E as coisas continuam na mesma, sem mudança. Quem teme a Deus, ouve a sua palavra e as suas propostas de mudança e as pratica, ele é por ele abençoado. A palavra diz que quando alguém está em pecado, para ser perdoado por Deus, precisa primeiro confessar, segundo, deixar, e aí Deus perdoa. Só confessar é o suficiente? Não, precisa também abandonar a prática. Então a vida cristã, escute aqui para vocês aprenderem isso, é uma vida feita de conquistas, e a palavra também diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Pastor, depende disso para que eu seja salvo? Não. A salvação depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz. Ponto. Salvação. O reino de Deus, você precisa se esforçar. Depende sim de um trabalho, de um esforço, de uma conquista. Um time de futebol, para que eles levantem uma taça de campeão, depende da estratégia montada pela liderança, no caso o técnico, e depende do esforço dos seus jogadores para que eles conquistem. Um atacante tem que marcar gol, um zagueiro tem que defender, o goleiro tem que fechar a trave para que a bola não passe a linha, porque senão eles perdem. Eles não podem ficar dormindo ali no campo como se nada tivesse a fazer. Quem faz assim nunca levantará um troféu de vencedor. Será um time que compete, sim, mas que também sempre tem derrota. É bem verdade que se eu perguntar para vocês, todos nós, eu quero crer, que deseja ter dias melhores. Você pergunta a uma pessoa o que ele pensa, o que ele programa, todos nós, em sã consciência, deseja dias melhores. Quem tem um salário e que é proposto a ele uma melhora, um aumento de salário, tenho certeza que ele não dirá. Eu nunca vi uma pessoa que o patrão chegue para ele e diz assim: eu queria aumentar o seu salário, e que ele diz: não, eu não quero aumento. Raramente, eu acho que ninguém faz isso. Por quê, pastor? Porque o aumento de salário te proporciona uma qualidade de vida melhor, sim ou não? Quem está aqui? E como te proporciona uma qualidade de vida melhor, você quer, você aceita. Mas normalmente também quando um patrão chega para você e diz: eu quero baixar o seu salário, produz em você uma reação, porque você ouviu uma frase negativa e aquilo incomoda você, porque o fato do patrão baixar o salário tirará de você uma qualidade de vida, e você reage, diz: não, mas isso não pode ser ilegal, você não pode fazer isso, e você não quer perder. Por que você não quer perder?
Porque nós fomos feitos e eleitos como um povo que foi escolhido por Deus para conquistar coisas novas. E Apocalipse 21 está lançando sobre nós uma palavra profética, dizendo: povo, eu faço nova todas as coisas. E se essas coisas por Deus foram feitas novas, escute pelo amor de Deus, e você apenas ouve que algo novo foi feito, e você não reage para provar daquilo, o que mudou na sua vida uma palavra profética? Você simplesmente ouviu. Dando continuidade ao que eu preguei no domingo retrasado, quando Deus diz para Josué na sequência, que ele deveria ir, porque ele já estava dando a ele vitória sobre a cidade de Ai. Pronto, está resolvido. Deus disse: eu tenho que sair. Agora, se surge no coração de Josué um monte de questionamento: será? Eu vou, não vou? E ficasse no seu lugar, ele continuaria sendo um derrotado. Uma coisa é certa, atenção aqui por favor, Deus sempre vai, ou melhor dizendo, Deus sempre quer nos direcionar a dias melhores. Quem tem filhos jovens e adolescentes aí entre 12 e 25 anos, pais que estão aqui, dá um sinal assim para eu ver. Tem alguns aqui. E eu sei que se eu perguntar para esses pais, você tendo condição, e se for proporcionado você uma condição para que você proporcione um futuro aos seus filhos melhor, você faria? Creio que a resposta seria sim. Deus é como uma comparação aqui, como você faz. Deus olha para a igreja e existe no coração de Deus um desejo de abençoar o seu povo. Pergunta: Deus pode ou não fazer isso? Vou explicar para vocês. Vocês estão em dúvida, é? Me ajuda a pregar. Quando for sim, o que a gente diz? Deus pode ou não fazer isso por você? Deus pode, sim. Ok, Deus pode, ok. E agora? Se Deus pode, e por que aparenta a vida de muitos dos que me ouvem e de outros que não estão aqui, que Deus, por mais que possa, parece que as coisas não aconteceram na vida deles? Eu não sei se vocês já perceberam que parece que tem uns que são mais abençoados do que os outros. É sim ou não? Tá, são filhos adotados pelo mesmo pai. O poder do Deus que te abençoa a Bíblia diz que Ele é onipotente. O que significa essa palavra? Ele tem todo o poder. Tudo está debaixo da mão dele. Como pode esse Deus abençoar de uma maneira coletiva a igreja e só 1, 2, 3 ou 10, a metade do povo desfrutar disso? O que está errado aqui? Ou nós não estamos entendendo quando Deus fala, ou Deus está falhando. Quem acredita que Deus está falhando? Diz amém. Então Deus não está falhando. Então vamos lá. Se só existe 2 personagens nessa história, um é Deus e o outro é você, onde está o problema? Tem alguém aqui? O texto que nós lemos, Apocalipse 21, verso 5, na parte A, diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Pergunta, olha aqui, Moriá, tem alguma área na sua vida que precisa ser renovada? Sim. Sim. Mas a Bíblia diz que Ele já fez novo tudo. E agora? Continua precisando de algum renovo? Nós sabemos que Deus trabalha pela
a sua igreja e o trabalhar de Deus desde um princípio, quando Deus criou todas as coisas. Deus trabalha pela palavra. Tudo que Deus criou, Ele criou pela sua palavra. E tudo que Deus fez utilizando alguma matéria do que Ele já havia criado. Deus criou os céus e a terra, ou Deus fez os céus e a terra, melhor dizendo, pela sua palavra criou. E pela sua mão Ele formou, usando uma matéria da terra. Ou seja, para formar tem que ter uma base, uma matéria. E do pó da terra Deus forma o homem. E Deus vem em Apocalipse, através dessa palavra, falando com o profeta. Ele diz: olha, eu quero que você avise a esse povo que crê em mim, e que crê na minha palavra, e que foi adotado por mim como filho, que eu não quero mais que eles se preocupem com as coisas do passado, porque todas as coisas na vida deles estão sendo agora renovadas. E essa palavra foi lançada há muito tempo, e muitos de nós, muitos dos que me ouvem nessa noite, continuam vivendo a mesma vida de miséria. Pergunta: pode um crente ser infeliz? Sim ou não? A resposta certa é não. Eu disse para alguém essa semana: então tem coisa errada. Se há poder na palavra do Deus que pregamos, se Ele faz nova todas as coisas, inclusive transformando tristeza em alegria, doença em saúde, tribulação na paz, opressão em tranquilidade, tribulação em bonança. Se alguma coisa não está acontecendo, garanto para você que quem está falhando não é Deus. Pastor, o que eu devo fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer, e se você quer ser abençoado nessa noite, é estarmos dispostos a passar por um processo de transformação, de mudança. Eu trago para vocês quase todas as semanas uma bênção pastoral chamada bênção apostólica, deixada pelo apóstolo Paulo, dizendo que o Senhor guarde a sua mente, que o Senhor guarde o seu coração. E o contexto dessa palavra diz que é para que você tem que renovar a sua mente, para que você possa experimentar algo novo da parte de Deus. O que é isso? O que é isso novo? É algo que pode garantir a sua alegria todos os dias, que pode garantir a sua saúde quando a enfermidade chegar, a sua prosperidade quando a tribulação bater a sua porta. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia não diz que não seríamos atribulados, mas diz que nós teríamos vitória, porque Jesus disse: eu venci o mundo. Se Jesus dizendo: eu venci o mundo, o que é que o crente tem que entender? Mundo vencido não preciso lutar contra ele, porque ele está o quê? Derrotado, sim ou não? Então, se Jesus já venceu o mundo, por que crente tem que lutar contra o mundo? O que eu tenho que lutar? Leia a Bíblia, diz: a nossa luta não é contra a carne. O problema é o irmão? Não, nem contra o sangue. A nossa batalha é contra o mundo? Não, é contra quem? Principado e potestade. Onde acontece essa batalha? Na terra? Não, nas regiões. Por quê? Porque a guerra que nós temos que travar contra esses demônios é que faz com que o povo de Deus não desfrute daquilo que Deus já conquistou para o seu povo. E aí gente batalha contra o irmão que virou a cara para a gente, que não te cumprimentou, contra o chefe que te demitiu, contra o outro que bateu no seu carro, e discutimos. E a nossa luta não é essa, é contra o principado e a potestade. São eles que fecham as portas que Deus abre.
Pastor, mas aí o senhor disse que ninguém... Vou te explicar. Porque quando Deus libera algo do céu para a terra, até que chegue do céu para a terra, entre o terceiro e o segundo céu, que é onde estão os principados, entre o segundo céu e o primeiro, que é onde estamos, existe miríades de demônios. Daniel orava a Deus. Deus respondeu na primeira oração e os anjos vieram trazer a resposta. E o que eles encontraram? Principados e potestades, que não permitia que a bênção chegasse a Daniel, de maneira que Deus teve que dar ordem a um anjo mais forte, que viesse para batalhar e liberar a bênção de Daniel. A sua bênção não está retida por causa do seu patrão, a sua bênção não está retida por causa da crise financeira, a felicidade do seu casamento não está retida por causa do seu marido ou por causa da sua esposa. É por causa dos principados e as potestades na região celestial. É ali que nós temos que lutar e vencer. Bate no seu peito e diz: eu sou crente. Agora diz assim: a luta de crente é outra. A primeira coisa que eu proponho para vocês pela palavra, para que vocês vivam nova todas as coisas, é: eu estou disposto a viver uma mudança. Eu quero mudar, pastor. Eu vou me ajustar, eu vou fazer com que as coisas elas aconteçam do jeito que Deus quer, para que eu seja abençoado. Eu sei, quem já mudou aqui? Ninguém já mudou mais do que eu, mas quem já mudou aqui? De casa, de emprego, de cidade, de país, de bairro. Eu acho que eu estou ganhando do pastor Hélio por 2 casas em Ouro Branco. Nós já mudamos 17 vezes, acho, né? Mais. É por aí. Todas as vezes que nós vamos mudar, todas as vezes que você vai mudar, escute aqui, você acha um monte de coisa que estava perdido. Caramba, eu comprei isso aqui, olha, já passou por isso, Betão? Aí você vai, vamos, nossa, você estava aí. Mudança revela coisas que estão escondidas. Aí você procura algo que não acha, no dia da mudança, que você tem que embalar, que você abre uma gaveta. Esses dias eu resolvi tirar uma gaveta de um armário lá em casa, o que tinha de coisa caída atrás dele, aquele armário da sala, tinha um monte de coisa caída atrás, que ninguém nunca ia achar, só no dia da mudança. Diga comigo assim: todas as vezes que eu aceito mudar, querendo eu ou não, vai aparecer um monte de coisa. Vocês querem mudar? Vai aparecer um monte de coisa. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, a palavra-chave é mudança. Grave isso. Só que tem um detalhe importante que eu preciso que vocês gravem isso. Para que você grave, eu vou te contar uma história bíblica que o Senhor me faz lembrar. Existia um homem, por nome de Eliseu, profeta. E existiam umas pessoas que moravam em uma tenda, uma cabana, uma casa, vamos chamar. E a casa ficou apertada. E eles disseram: meu senhor, não cabemos todos aqui, vamos precisar construir uma nova tenda. É aquela história que o machado caiu na água e ele cortou um galho, precisou jogar para que o machado flutuasse. Observa que quando eles chegam para Eliseu e diz: meu senhor, e tem até uma música: e agora, meu senhor, eu estou preocupado, o machado não é meu, era emprestado. Vocês não lembram disso, vocês não são dessa época, só a Anice está lá, minha irmã. E cortando o madeiro,
O milagre operou e jogando dentro d'água, o machado flutuou. Essa é antiga, hein? Mas foi isso que Eliseu fez. Alguém disse, preciso mudar, a casa está apertada. Pegaram o machado emprestado, quando usou, o machado solta do cabo e cai dentro do rio. Só que ele era emprestado. Eliseu corta o galho e joga na água, o machado flutua, ele pega, põe no cabo e entrega. Tá, o contexto dessa história, precisava de uma mudança. Como eu sei que eu preciso de uma mudança? Você tem um filho, Deus dá outro e chega a ter 3. O carro tem 5 lugares, você, a esposa e 3 filhos. E aí sua esposa engravida de novo, e o que você vai ter que fazer? Trocar de carro. Um carro de 7 lugares é mais barato do que um de 5? Normalmente é mais caro. É ou não é? Então, se você tem mais filhos, escute. Se você tem 3 meninos, a casa tem 2 quartos, beleza. E aí a esposa engravida de novo, vem uma menina. O que você tem que fazer? Mudar de casa. Pastor, explica isso para eu entender. Todas as alterações que o Senhor propõe na nossa vida, entenda, que depende de uma mudança, isso não é Deus. Você precisa estar atento o que Deus quer me dar ou me ensinar, ou qual é o propósito de Deus nisso tudo. Aquele filho que nasceu por acaso, ai meu Deus, agora eu vou precisar de um carro de 7 lugares, será o que vai ser rico na sua casa. Aí você diz, mas por que ele veio? Ele veio para trazer a prosperidade para você. Será um juiz, será um médico, será um engenheiro. Aí você não entendia, no dia da crise, agora. Aconteceu isso com o meu irmão. A esposa dele engravidou, gêmeos. Sabe o que aconteceu? Os dois passaram na UFMG, os dois estão fazendo engenharia. E eles dizem assim, pai, quando a gente estiver trabalhando, nós vamos cuidar do senhor. Aí a mulher engravidou de novo, veio mais um filho. Aí fez vasectomia, engravidou de novo a si mesmo, mais outro filho. Esse dia eu estava conversando com ele, os meninos cresceram, estão todos estudando, todos tiram notas boas. A gente às vezes não entende como que Deus faz. Nunca rejeite o seu filho, nunca rejeite algo que Deus propõe para você. Nós não temos um pai ruim, Ele sabe. Deus, agora fui mandado embora. Você era empregado lá, cara. Deus quer te fazer agora patrão. Olha pelo lado bom. Deus te mandou. Perdi, pastor, só tem que ver. Levantou um atribulado lá, falou mal de mim. O meu patrão pegou e me tirou da função que eu estava. Vão me mandar embora. A outra empresa te contrata e te coloca como chefe. Você acha que Deus erra? Eu estou falando para os fiéis, é claro, né? Se o cara está atribulado e a mão de Deus está pesando sobre ele, eu estou fora. E você vai ter que tomar uma chicotada mesmo. Olha aqui para mim. Tem muita gente que tem dificuldade de identificar a necessidade de mudança. Se a casa está apertada, você precisa mudar de casa. Se o emprego está muito ruim, o salário muito ruim, não te valorizam lá, você precisa mudar de emprego. Se você não tem alegria, você não combina com ninguém, porque o seu humor é insuportável, você precisa mudar de humor. Para as pessoas te aceitarem, para as pessoas te amarem. Você precisa alterar. Então a mudança ela é benéfica. Escute aqui. Uma coisa que eu aprendi nessa mensagem, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam agora, eu vou começar a ensinar, para que haja uma mudança na nossa vida, independente da área que você precise, você precisa dar ouvidos a Deus. Eu vou repetir para você entender. Todas as vezes que nós quisermos ter uma mudança na nossa vida, nós precisamos dar ouvidos a Deus. Eu também sei
Que se Deus usar um profeta ou uma ave, como aconteceu comigo, Deus usou uma ave para falar comigo. Se você não acreditar, o problema é seu. Eu ouvi com os meus ouvidos e vi com os meus olhos. Porque eu precisava de uma mudança e eu disse: como eu vou mudar? O Senhor não fala comigo. Eu saindo para ir para trabalhar, encontrei uma ave presa na grade de um carro. E ela falou comigo e disse: você não disse que eu não falo com você? Eu disse: eu sei que o Senhor fala. Agora eu sei. Gideão disse: o Senhor não vai comigo. Como eu tenho uma certeza que eu vou vencer? Eu vou colocar um copo aqui e vou colocar o algodão à volta. Se o Senhor encher o copo, eu acredito. No outro dia ele levanta, copo cheio, algodão seco. Não acredito. Se é alguém que jogou água, vou inverter. Vou deixar o algodão e o copo. Amanhã eu quero o algodão molhado e o copo vazio. No outro dia. E agora? A pergunta para você: quantas vezes você veio aqui e diz: Deus fala comigo? Aí Deus traz um pastor, Deus traz uma pessoa, faz uma oração. Deus fala com você. Eu te pergunto: você tem dado ouvidos à voz de Deus? Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, porque assim, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui encrenqueiro. Sabe o que é alguém encrenqueiro? Por que vocês estão olhando para o Diego ali? Hein, Mateus? How are you, man? Eu não só estou comentando com você, eu não disse nada. E você que é parente ou amigo, fala, a pessoa tem resistência para mudar. Tairine, o Diego te escuta para mudar? Mais para menos, né? Quando Deus fala, a gente tem mais facilidade de dar ouvidos. Agora, tem uma outra maneira melhor, pastor. Aprenda aqui. Quando nós temos uma revelação de Deus, aí fica fácil. A gente não quer dar ouvidos. A gente não quer ouvir o pastor. O pastor fala de um jeito, traz alguém de fora, não vai mudar nada. Você tem resistência a isso. Agora, se Deus traz uma revelação para você, e aquela palavra faz aquele som, vai a última nota lá, Mateus, lá no cantinho, bem agudo. Aí você disse: nossa, eu nunca tinha entendido isso. É isso que Deus está falando? É isso que Deus quer? Tem um jovem aí no meio de vocês que acho que ele entendeu isso. Quando nós recebemos uma revelação de Deus e damos ouvidos, fica mais fácil. As coisas ficam mais perceptíveis na voz de Deus. A palavra nos conta, Isaías capítulo 6, se eu não me engano, que o profeta Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Alguém contou para ele ou ele viu? Hello, tem alguém aqui? Ele viu sim ou não? Ele viu, eu vi ele dizendo: o Senhor, ele estava assentado em um alto e sublime trono, e os serafins eles voaram, e com uma tenaz pegaram uma brasa e colocou na minha boca. Ele contando, e ele disse: ai Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou perecendo. E ele diz: eu sou um homem que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor disse: eu estou purificando os seus lábios. Quando Deus fala diretamente com a gente, fica mais fácil, sim ou não? É mais fácil obedecer, sim ou não? Se Deus aparecer para você através de um anjo ou de uma visão, sei lá na sua casa, e disser: olha fulano, todas as suas bênçãos estão retidas por causa desse detalhe, mude. Você vai mudar, sim ou não? Não é possível, né, cara? A resistência de Isaías, ela foi quebrada. Abraão, olha aqui, o que a Bíblia diz? Vê se é sano um negócio desse. Um homem está lá trabalhando com o pai. Abraão fabricava estátuas, imagens de esculturas. Se ele fosse do Brasil, ele estava fabricando São Jorge, Nossa Senhora, sei lá um monte.
aparece para ele o Senhor e diz: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, dos seus pais, dos seus irmãos. Eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E eu, diz o Senhor, farei de ti uma grande nação. Sabe o que Abraão fez? Ele disse: beleza. Quem apareceu para ele? Hello, quem? O Senhor, sim ou não? O Senhor. É difícil ouvir o Senhor? É mais fácil. Agora, se Deus mandasse um profeta: Abraão, eu quero que o Senhor mandou eu te dizer para você deixar a sua terra. Ele disse: tá, vou deixar, mas pode ser que seja amanhã, pode ser que seja depois, e vai ficando. Tem 1 milhão de pessoas, só na Moriá tem centenas, que já ouviram palavras proféticas e estão esperando. Vai acontecer, porque é difícil acreditar quando não vem o próprio Deus falar com a gente. Só que vocês esquecem que a gente envelhece, o tempo passa, e Deus não está caçando carcaça de velho para usar não, irmãos. Quando eu aposentar, quando eu sarar, quando eu ficar rico, quando eu comprar a casa, quando eu tiver a fazenda. O Deus que eu sirvo não é assim. Para Abraão prosperar e para Israel ser o que é hoje, dependia do sim dele no início. Diga assim comigo: mudança dói. A primeira coisa que eu ensinei para vocês: nós precisamos dar ouvido a Deus. Quem quer mudança aqui diz amém. Você precisa dar ouvidos a Deus. Se Deus fala de diversas maneiras, pelos profetas, fala pela palavra, fala pela natureza, fala pelo ímpio. Pastor, aí você apelou. Fala, até a jumenta Deus usa. Deus fala de diversas maneiras. O apóstolo Paulo diz: eu tenho dúvida de que Deus existe. Ele disse: então olha para a natureza, observe, seja um observador da natureza, e você vai dizer: realmente Deus existe, porque não dá para explicar. É indiscutível o assunto da existência de Deus quando se olha para a natureza. Precisamos também ter uma percepção. Atenção aqui, atenção, por favor. Dar ouvidos a Deus. 2, eu tenho que ter uma percepção. Isso é uma coisa humana. Nós somos dotados de uma capacidade intelectual de raciocinar. Se você senta numa cadeira que tem um prego solto, ela te machuca, o que você faz? Ou você bate o prego ou você muda de lugar. É ou não é? Se tem algo que está te fazendo mal, por que você não mudou ainda? Quem quer ser amigo de uma pessoa que chateia você toda hora, que só te fala palavras negativas, que nunca te dá um elogio? Vamos supor que você vai lá e gasta o seu salário, metade do seu salário numa roupa, e o seu amigo diz: nossa, que roupa feia. Você diz: nossa, eu gastei meu salário todo nessa roupa. Dá vontade de rasgar a roupa, de raiva. De quem? Do amigo. Eu ouvi uma pessoa elogiar a outra esses dias, essa semana. Cheguei no comércio, a fulana estava lá e a outra chegou: nossa, você está tão bonito. A mulher ficou parecendo uma flor. Ela não estava bonita nada não, acho que o outro estava enganando ela, mas amém. Um elogio faz sempre bem. Se alguém toda hora fala que você está feinho, que sua roupa está feinha, você se sente bem? Normalmente o que você faz? Não, tem uma coisa errada, ou o meu gosto. Tem um programa lá na televisão eu não sei o nome, que muda a roupa das pessoas. Como é que chama, filho? Que você assiste toda... Esquadrão da Moda. Porque tem pessoas, olha aqui, Moriá, tem pessoas que não têm noção do que é bom, do que é ruim. E aí você precisa de alguém que tem coragem de olhar na sua cara e dizer: mas você está feio demais da conta. Você fica satisfeito? Normalmente não. Nossa, mas como você é chato. Você fica satisfeito? Não. Agora, deixa um irmão, deixa um parente falar isso com você. O que você faz? Você quer matar ele. Quando é um amigo, normalmente você escuta. O que eu quero dizer para você?
Nós temos que ter um senso, um desconfiômetro, uma noção das coisas. Existem mudanças que você pode olhar no espelho, você pode perguntar a alguém: você acha que eu estou bem assim? Alguém que vem, por exemplo, pregar ou cantar e o cara dá um fora. Acontece comigo também. Aí você chega depois da mensagem dele ou dela, ou a música, e diz assim: eu queria te ajudar. A gente vai com o maior carinho. Irmão, a gente arranja um inimigo. O encravado, em vez de pensar assim: não, Deus está querendo me ajudar, porque alguém fala com você, tem coragem de falar com você. Tem gente que tem resistência de ouvir conselho de graça. Conselho é de graça. Diga assim: mudança dói. Eu não quero. Primeira coisa, dar ouvido a Deus. Segundo, nós precisamos ter uma noção, usar a nossa capacidade de raciocínio. Se a pessoa está te prejudicando demais, aquele emprego: ai pastor, mas e se eu sair? Se sair, você arranja outro. Não te valoriza. É igual a mulher que apanha do marido, todo dia não separa, tem que apanhar mesmo. Porque não tem lógica uma coisa dessa. Depois você corta isso aí, viu, Bruno? Ué, mas quem não separa, quem apanha, pode bater na esposa, gente? O que ela tem que fazer? Tem que dar linha na pipa. Fica aí, seu encrenca. Não pode bater na esposa. Mas a esposa também não pode apanhar. É ou não é? E nem bater no marido, porque tem umas que é mentira querer bater no marido. Terceira coisa, eu já ensinei isso para vocês aqui. A Bíblia diz em Gênesis que Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo, me dê pão para comer, veste para eu vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, tudo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Quando Jacó fez esse voto, Deus pediu o que para ele? Quando nós fazemos um voto, a Bíblia diz assim: olha, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus não pede voto a ninguém. O homem tem essa mania de: eu vou fazer um acordo com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. E Deus faz a parte dele. E o cara falha com Deus. E depois diz para o pastor: não estou entendendo o que está acontecendo. A primeira coisa que normalmente eu pergunto a pessoa: você fez algum voto? Às vezes tem uns que nem lembram. Sabe o que a palavra diz? Quando você fizer um voto, não tarde em cumprir, porque se você tardar, você esquece. A gente esquece. E depois nós não entendemos porque tem um monte de coisa na nossa vida fechada, um monte de coisa que nos está dando errado, aí você culpa Deus, você culpa a igreja, você culpa o país. Não é você que é o culpado, que é você que não cumpre com a sua palavra. Não é Deus. Fez um voto, cumpre. Foi o que Jacó fez. Deus não tem nada com isso. Escute uma coisa. Quando nós entendemos que há necessidade de mudança, a nossa vida, ela começa a passar por um processo de perceber as coisas que estão ao nosso lado. Eu quero crer nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, vai abrir os seus olhos, o seu entendimento, e você vai começar a ver as áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que existem áreas na nossa vida que nós precisamos ajustar, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para de ficar dando murro em ponta de faca, enfrentando Deus. Você não vai vencer. Não adianta. É preciso ceder e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Onde eu estou falhando, abra os meus olhos, me mostre em que área que eu preciso mudar, e aceitar a mudança, por mais que ela doa em você.
Um casal me procurou um dia, essa serve para um monte de vocês aqui, e disse assim: pastor, eu e a minha esposa decidimos ser felizes. Nós estamos, se eu não me engano, eles estavam com 20, 22 anos de casados. Nós brigamos 22 anos. Um dia nós paramos e analisamos e dissemos assim: nós estamos parecendo dois moleques, dois meninos, a gente já tem, um está com 50 e tal, o outro com não sei quantos anos. A gente não devia conversar ao invés de brigar? E um outro pensou a outra, e ele: não é que você está certo? A gente, dois adultos, um homem e uma mulher, adultos, briga por causa da vasilha da pia, briga por causa do carro, briga por causa da roupa, briga por causa de tudo. Eles disseram: nós vamos parar de brigar, nós vamos conversar igual dois adultos. Encontrei com eles recentemente. Pensa numa lua de mel que nunca tinha acontecido. O pau está quebrando na casa deles lá. 22 anos sofrendo, resolveram ser felizes. Ainda bem que resolveram antes de ser arrebatado, né? Tem tanta gente sofrendo por causa de coisas que não faz sentido. Se amam, mas brigam, um querendo matar o outro por causa de coisas que não valem nada. Então, escute, foi a terceira coisa que eu disse. Nós temos que ter uma percepção. Precisa de mudança. E se precisa de mudança, eu preciso fazer alguma coisa. Outra situação importante que eu quero ensinar para vocês hoje: quando nós precisamos de uma mudança e que avaliamos essa mudança, nós precisamos reagir. Neemias recebeu uma notícia do seu povo que estava lá, ele na Babilônia e o povo lá na cidade de Jerusalém. A cidade estava toda destruída, e ele ouviu a história do seu irmão que chegou, que aquilo estava, os muros caídos, tudo destruído. O que ele fez? Eu preciso reconstruir os muros. Diga comigo assim, olha aqui para mim: para que a minha casa, vamos dizer com fé, diga: para que a minha casa esteja protegida, eu preciso reconstruir os muros. Tem gente que culpa a igreja porque o filho está fora da igreja, culpa o pastor. O pastor não foi visitar os meus filhos. Escute, que culpa tem o coitado do velho do pastor? Vamos fazer uma análise? Será que não tinha um muro quebrado lá que deixou eles saírem? Será que não tinha uma porta aberta que permitiu o inimigo entrar e furtar a sua alegria? Primeira situação, temos que avaliar: o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo assim? Você tem mais de uma profissão, foi mandado embora, faz outra coisa, cuida da sua casa. Eu, graças a Deus, tenho várias profissões. Desde que eu comecei a trabalhar, falo isso com orgulho, não me lembro de ter ficado desempregado. Não dá para fazer uma coisa, a gente faz outra. O homem tem que ter multifunção, é responsabilidade dele trazer comida para dentro de casa, cuidar dos filhos e da esposa. O homem tem que ser assim. E a esposa tem a responsabilidade de orar e incentivar o seu marido: vai lá matar a nossa caça, e eu estou aqui torcendo por você. Você não vai morrer na guerra, eu espero você. Vai, e eu estou te esperando. Porque se a mulher não for sábia, o coitado do marido sai para trabalhar, tomara que não volta, esse desgraçado, que morra por lá. Está errado. Isso é tão sério, irmãos, que a Bíblia diz que a oração do marido não é ouvida no céu se ele tiver brigado com a esposa. Vixe, está escrito: esteja em paz no vosso relacionamento com a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas no céu. É melhor viver em paz com a mulher do que brigando, o negócio é sério. E a terceira coisa, ele programa uma mudança. É fácil mudar, sim ou não? Tem alguém aqui? É fácil mudar? Aí você sabe que não é tão simples. Vamos programar, vamos fazer por etapa.
Você já viveu muitos anos naquela situação, não dá para mudar de uma vez, é um processo. Então vamos começar um dia após o outro, mudando, e você vai perceber que as coisas estarão bem diferentes. Dentro de pouco tempo você começa a perceber que algo está mudando. Enche o seu pulmão de ar aí, enche aí o seu pulmão, solta, faz de novo. Vocês estão vivos, amém. Dá para lutar ainda, sim ou não? Quem aqui está animado? Dá para vencer. Ah, pastor, eu era empresário e veio a crise, veio o PT, veio não sei quem. E daí, meu irmão? Vamos começar de novo. Você vai poder ensinar as pessoas como superar uma crise. Você vai poder perceber que é no momento de crise que a gente cresce. A gente aprende a economizar, a viver com pouco, a se fortalecer. E a gente entende que no final Deus nos dá a vitória sim. Um cara procurou o pastor Wellington essa semana. O pastor Wellington até me ligou e disse: pastor, tem um cara aqui vendendo um seguro. É como se fosse uma previdência, só que é um seguro de vida. E você, depois de acho que 10 anos, você recebe. Eu falei: ô Wellington, eu nunca vi um seguro que o cara pode receber em vida, não. Tem que ter um sinistro. E para ter um seguro para você receber, tem gente que investe muito em seguro, que quem vai desfrutar é o que vai ficar aí. Você vai morrer. Pastor, o que o senhor quer ensinar com isso? Reveste isso em tempo de alegria dentro da sua casa. Não estou falando que você não deva ter um seguro, tem que ter. Mas tem gente deixando de ter alegria com a família, se privando com coisas tão simples. Morto não serve para nada, irmãos. Levanta a mão assim fechada, ó. Como quem quer guerrear hoje aqui. A outra mão, filha, você. Isso, guerreiro. Fecha a mão direita assim. Fecha a mão assim, com alegria mesmo. É a outra mão, Milton. Você não é canhoto, não, pelo amor de Deus. Isso. Diga comigo assim: Senhor, como um guerreiro, eu desafio esse tempo na minha vida de mudança. Diga assim: me dá coragem e força. Diga assim: eu quero ser diferente. E eu prometo que serei, em nome de Jesus, uma pessoa melhor. Você pode vencer. Dá para estudar ainda? Dá. Eu estava hoje fazendo as contas, mas o Marcelo para aposentar. Dá tempo ainda. Começa a pagar agora. Antes de você morrer, você vai aposentar. Em nome de Jesus, tem que começar. A vida começa. As coisas, elas acontecem. Deus dá oportunidade. Irmãos, Abraão já tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. E tinha 99 quando Deus cumpriu. Diga para quem está do seu lado: você precisa acreditar que ainda dá tempo de Deus te abençoar. Ah, para com isso, pelo amor de Deus. Vão levantar a cabeça, vão acreditar que dá tempo. Pastor, mas eu já estou veinha, eu já estou veinho. Tem uns veinhos solteiros aí também, caçando com a espingardinha de um cano, mas tá. Deus te ajuda, quem sabe? Continua crendo. Amém, Milton? Não desiste, não. É claro que você tem que dar uma arrumadinha, né? Dar uma disfarçada, tomar um banho. Irmãos, não vamos desistir. A Bíblia diz: eu faço nova todas as coisas. Eu quero que você pegue, se você crer nessa palavra, você vai fazer um diagnóstico e dizer: não, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser um funcionário melhor, eu posso ser um músico melhor, eu posso ser um pastor melhor, posso ser um marido melhor, posso ser uma esposa melhor, posso ser um filho melhor, posso ser um crente melhor, posso ser um cidadão melhor, eu posso ser diferente, porque Deus já renovou a minha força, a minha vida. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que Deus te fortalece.
Todo mundo tem que ter um salmo. O meu, eu já falei e repito, é o Salmo 128, que diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. Você não pode ter preguiça de trabalhar, você não pode ter preguiça de levantar cedo se for preciso. Fácil não é, mas se for preciso, você tem que ter força e vencer. É ou não é? 4 horas, Maurão? Amém. Cada um, Deus dá o sol para todos. Quem sai mais cedo é mais abençoado, é ou não é? Então você precisa crer nisso. E o último ponto para eu encerrar a mensagem: você precisa vencer o medo para que haja uma mudança. Tem gente que tem medo de mudar. Ah, pastor, mas agora eu já estou com não sei quantos anos no mesmo lugar, a mesma rotina. Se mudar a cor da parede, a pessoa adoece. Você precisa repreender da sua vida o medo da mudança. Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele lança fora todo medo. Pode perder isso e acredita que Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Você precisa perder o medo e acreditar que as coisas vão dar certo. Decepcionei uma vez e agora não tenho coragem. Perca o medo, vença em nome do Senhor Jesus. Vença em nome de Jesus. Tem que lançar fora todo o medo. Por que você não tenta, ou não tenta, pelo menos tenta experimentar viver algo novo? Quem está aqui? Experimente viver algo novo na sua vida. Mudança traz novos conhecimentos. Mudança traz dias melhores. Mudança, sabe, ela traz a transformação do ambiente onde você está. Deus faz nova todas as coisas. Quando você experimenta ou decide experimentar o agir de Deus através do Espírito Santo, a sua vida ela começa a mudar. Voltando lá no princípio, Gênesis, a Bíblia diz que a terra estava sem forma, estava vazia, mas o Espírito do Senhor movia e pairava sobre a face das águas. É um processo de transformação. Quando você está parado, as coisas não acontecem. Você precisa reagir. Pastor, estou com vontade de comer um churrasco, mas não tem carne. Irmão, caça nem que seja um gambá. Oxe não, mano. Hein, Witz? Você até salivou agora, hein? Diz ele que é bom. É bom mesmo? Deus te abençoe, você e você. Faça alguma coisa. Receba um convite, igual o Cindy Clay fez hoje. Quando você não puder, você não tem condições de fazer churrasco na sua casa, eu moro no apartamento, você começa a orar pelos irmãos da igreja. Senhor, abençoa a churrasqueira daquele irmão. Aí Deus toca no coração dele, lembra de você. Entendeu? Vamos ficar de pé? Quero orar por você. Avalie sua situação. Olha aqui para mim. As suas atitudes estão corretas? Ei, Moriá, as suas atitudes estão corretas? A sua motivação principal está focada na maneira, no alvo certo? É aquilo mesmo que você quer para a sua vida? Pastor, não é. Peça a ajuda de Deus, pede o conselho a um amigo, ao pastor da sua igreja, ao líder do seu departamento. Pede um conselho, não é feio, me ajude. Eu quero ser diferente, eu quero mudar. Deus com certeza vai intervir a seu favor. E aceite a intervenção de Deus. Quando nós aceitamos a intervenção de Deus, você pode ter certeza de que algo novo está por vir. Amém? Algo novo está por vir. Quando nós aceitamos um processo de mudança, de transformação, a intervenção de Deus, Senhor, muda a minha maneira de pensar. Não está correto eu ser assim, as pessoas têm resistência comigo. Você vai em 1, 2, 3, 4, 10 entrevistas, ninguém te contrata, alguma coisa está errada. Pede um conselho. Em que eu preciso mudar? Faz um teste comigo, me entrevista aqui para ver se você me aprova. Isso não é feio, é o que pertence a você.
E Deus vai te ver e ouvir a sua oração, as suas petições, e fará nova todas as coisas. Amém? A gente precisa estar disposto à mudança. Tem uma série de pessoas, Diego, que tem resistência com comida. Eu não como isso porque eu nunca comi. Como é que você sabe se é bom ou não? Prova para ver, se não matar, engorda. Não matou um monte de gente aí, né? Né, Diego? Vocês estão aqui? Dá a mão que está do seu lado, aperta a mão dele aí para ele ver que você está vivo. Quero orar por você. Glória a Deus. Nós vamos ter uma semana diferente, abençoada, tá? De mudança, de transformação. Não jogue fora essa palavra. Deus já fez nova todas as coisas. Pergunte para si mesmo: eu preciso me ajustar ao centro da vontade de Deus. Deus, aquela época que eu tive, eu não fui fiel, mas eu vou mudar e serei. Você vai ver que Deus vai fazer nova todas as coisas. Reverta o que você tem em prol da sua família, em prol do reino de Deus. Deus ama pessoas que são assim. Deus ama isso. Deus ama a família. Deus ama a igreja. Deus ama o seu povo. E Ele vai fazer algo para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. Queria que você refletisse um pouquinho sobre o que eu falei. Existe alguma área na sua vida que precisa mudar? O maridão está do seu lado há tanto tempo, a esposa está do teu lado há tanto tempo, os filhos estão lá na sua casa há tanto tempo. Parece um pé de guerra aquele lugar. Isso está errado. É hora de viver um tempo novo, de se alegrar dentro da sua casa. Aquela mesona grandona que Deus te deu para reunir com seus filhos que não têm paz. Tira essa tribulação de lá dentro da sua casa e põe a bênção naquela mesa. Reúna com seus filhos, com a sua esposa, em alegria, em paz, em nome de Jesus. Quantas vezes vocês deixaram pratos de comida porque começam a discutir e deixam para lá, não terminam, não tem prazer em comer, brigam durante a noite. Deus está querendo renovar você hoje, te dar um tempo novo. Chega de sofrer, chega de vida de miséria, chega de ser afrontado pelo diabo. Eu quero que vocês, pela fé, em nome de Jesus, batam a poeira e vivam uma vida nova. Um tempo de transformação pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Restaurar a alegria da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida financeira, da sua autoestima. Deus tem poder para fazer nova todas as coisas. Creia nessa palavra e diga: Senhor, me renove agora. Você sai daqui nesse culto hoje com as suas forças renovadas em nome de Jesus, com a visão de águia. Olhe por cima, veja adiante, veja longe onde o Senhor quer te levar. Chega de ser capacho, de ser humilhado, chega de ser pisado. É hora de se levantar e guerrear para que Deus seja glorificado na sua vida. Com os seus olhos fechados, pense: Senhor, essa área na minha vida chega. Eu não quero mais que essa tribulação continue me atormentando. Chega. Se é enfermidade, rejeite ela do seu corpo. Se é falta de estabilidade financeira, rejeite isso da sua vida. Se falta alegria dentro do seu lar, rejeite isso. Reúna com a sua esposa, reúna com o seu marido, reúna com os seus filhos e diga: vamos ser felizes, ainda dá tempo de ser feliz. Deus está renovando a sua vida hoje, trazendo um tempo novo para dentro da sua casa, trazendo uma nova história, uma nova página sendo escrita a seu favor. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai,
Eu venho à tua presença mais uma vez em oração nessa hora, no nome de Jesus. Quantas pessoas nessa noite que precisam de uma mudança na sua casa. A alma deles choram e pede socorro. E sabemos que só o Senhor pode resolver. Eu ensinei para eles nessa pregação que aquilo que é cabido a nós, nós vamos fazer. E o que estiver fora do nosso alcance, estenda a sua mão de poder e socorre-nos nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Não podemos curar as nossas próprias enfermidades, mas o Senhor pode. Não podemos tirar a nossa tristeza, mas o Senhor pode transformar a tristeza em alegria, o desejo de suicídio em vida, porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o consumador da nossa fé, o Senhor é dono de todas as coisas. E eu venho junto com a tua igreja nessa oração guerrear contra esse principado, contra essa potestade que tem prendido a alegria deste povo. E ordenamos no nome do Senhor Jesus que eles possam dispersar agora, que sejam mandados para o abismo, que sejam desfeitos os laços que estão prendendo, em nome do Senhor Jesus. Sejam livres. Sejam livres, sejam livres, recebam a alegria do Senhor, recebam a paz do Senhor na sua casa, recebam a alegria do Senhor no seu casamento, recebam um tempo novo na sua vida financeira, recebam um tempo novo no seu intelecto, que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que o Senhor é o Deus do renovo. Os ministros, Senhor, os pregadores, as mulheres de oração, os homens de fé, os nossos jovens, Senhor, renova a nossa força. Nós queremos caminhar mais uma milha, nós queremos caminhar mais 2 milhas, nós queremos caminhar mais uma noite, nós queremos vencer o deserto. Nós precisamos do teu auxílio. Fortaleça as nossas juntas, os nossos artelhos, fortaleça a nossa mente, o nosso corpo, para que possamos andar um pouco mais. Que haja testemunho para a glorificação do teu nome. Levante as 2 mãos, solte a mão do seu irmão, levante a sua mão assim. Eu ministro sobre eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Cada um deles tem uma necessidade diferente. Ou com filhos, ou com casamento, ou com vida financeira, ou com vida espiritual, ou sentimental. Senhor, toma-os pela mão agora. Levanta-os com a tua força. Levanta-os com o teu braço. Levanta-os com a tua palavra, para que este povo seja testemunha de quem o Senhor é e do que o Senhor pode fazer. Eu te dou a honra devida e o meu muito obrigado no nome de Jesus. Quem pode, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Hello. Vamos vencer? Vamos. Deus fez novo todas as coisas, até o grito. A vitória de quem? É nossa. Pelo sangue. Amém. A Ruth vai vencer, hein? Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória.